Aqui em Marcos, no capítulo 4, o verso 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Deus está chamando hoje a Fé e Graça Church para conhecer a outra margem. Aí no fundo vocês estão me ouvindo? Ele diz: passemos para outra margem. Toda vez que você estiver em um nível, por mais que pareça que você já está no nível bom, sempre haverá um chamado de Deus para você ir para o outro lado. Ampliar a visão, estender a visão e crescer emocionalmente, espiritualmente e financeiramente. Com Deus nunca ficaremos do mesmo tamanho. Aleluia. Vamos para o outro texto, verso 36. Continue, por favor. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Mais um versículo diz: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher de água. Então, Jesus, os discípulos, eles tinham uma missão. Eles estavam indo para o outro lado. No meio da missão que o próprio Jesus diz, dizendo: passemos para o outro lado, se levantou tempestade. Deixa eu pegar uma coisa aqui que muitos religiosos ensinam e falam errado. Quando você está com Deus, não quer dizer que você vai viver num mar de rosas, a água vai estar um espelho sempre. Você está com Deus e tempestades podem se levantar. Existem barcos onde Jesus estava e a tempestade veio. Isso quer dizer que a tempestade vem mesmo estando com Jesus. Agora, Jesus não afundou em nenhuma delas, e não permitiu que nenhum dos seus afundasse. Por isso que Jesus Cristo disse: no mundo tereis pressões. A palavra ali, aflições, quer dizer pressão. No mundo sereis pressionado, mas tem de bom ânimo. Ele disse: eu venci o mundo. Em outras palavras, nenhum de vocês foram feitos para parar na tempestade, se afogar ou não avançar. De modo que o mesmo já estava a se encher de água. Tem hora e tem situações na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no teu negócio, que parece que a água já está entrando no barco, e talvez até esteja. E mesmo estando entrando no barco, o segredo para não afundar é ter uma atitude de fé e não de murmuração, é não reclamar e fazer o que tem que ser feito. E quando você falar para você mesmo, quando você disser por aí: pastor, não tem mais o que ser feito, eu já fiz de tudo, tem uma coisa para ser feito. Quando você diz: eu já fiz de tudo, não tem mais o que ser feito, está na hora de você ficar em fé e não falar incredulidade. Porque quando você fala incredulidade, a Bíblia diz em Provérbios que há poder para a vida e para a morte na língua, e o que bem utiliza comerá do seu fruto. O que você fala acontece. Se você vê a água no pé e falar que está enchendo, vai encher mais. Então cuidado com as suas palavras. Ora, levantou-se grande temporal. Não foi um temporalzinho, não. Eu vejo quando a gente levanta alguém para o pastoreio, levanta alguém para a liderança, a gente levanta alguém para um ofício maior, sabe, Satanás fica revoltado. E o sujo do bandido, do ladrão chamado diabo, ele começa a fazer um pouco mais de força. Parece que os levantes começam a aumentar. Mas por que isso acontece? Porque o desgraçado do diabo sabe que aquela pessoa vai entrar numa nova fase ministerial, num novo nível do chamado, com uma nova unção. Então ele vem com tudo para que você fique paralisado. Agora, você tem que saber nesse barco tirar a água do barco. Você tem que saber, se o barco começar a afundar, andar sobre as águas. Você tem que saber, se a tempestade aumentar, mandar o vento, e o mar ficar calado, calmo e te obedecer. Você não tem que retroceder no chamado, retroceder na liderança, retroceder no empreendedorismo, retroceder na abertura da empresa, retroceder no casamento, retroceder em tal área. Se você está avançando no chamado e alguma coisa tentou se levantar para te paralisar, continue marchando.
continua. Quem está aqui, diga amém. Mais um, 38. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Claro que Jesus se importava. Mas que irresponsabilidade, atravessando uma tempestade e Jesus estava dormindo. É porque os da fé na hora da tempestade têm um comportamento diferente dos almáticos. Eles não sabiam ainda andar em fé, e o mestre naquele período de 3 anos estava ensinando. Então quando a tempestade veio, o comportamento de Jesus era: olha, o comando foi o seguinte: passemos para o outro lado. Qual é o comportamento de alguém que está na fé? Gente, nós vamos passar para o outro lado, nós vamos ir e terminar o que nós começamos, nós vamos mudar de salão como aconteceu e viemos para cá, nós vamos isso, nós vamos aquilo. O que o da fé faz, o que não é questionador? O da fé, ele pega o travesseiro, senta na polpa e dorme, porque ele já sabe que ele já chegou. O problema é que o questionador, que acha que está sendo certo, correto, ele se julga prudente, e ele faz contas, e ele diz: como vai ser isso, como vai ser aquilo, e a água vai entrando no barco. Eu não estou te chamando para não andar em sabedoria, mas eu estou te chamando para que quando existir direções de Deus, você pise na água e não tente entender a lógica. Qualquer pedreiro diria: Pedro, não sai do barco, não pisa, porque é água, vai afundar. É água, não é chão, é água, eu entendo disso. Qualquer engenheiro diria: calma, Pedro, deixa a gente cavar, construir uma plataforma, e depois as águas passam por baixo e você vem por cima da plataforma. Mas Jesus disse para Pedro, em outras palavras: ignore os seus sentidos, ande sob minha palavra. Venha, Pedro. Ele simplesmente pisou. Se ele ficasse na alma, ele ia dizer: como vai ser esse milagre, como eu vou abrir esse negócio, como que eu vou mudar de vida, como que eu vou salvar meu filho das drogas, como que eu vou mudar o meu casamento, como que eu vou conseguir prosperar, como que eu vou aumentar de emprego, como que eu vou crescer nessa cidade, como que eu vou mudar para essa cidade, como que eu vou estar, como vai ser, como eu vou correr o chamado, como, toda vez que você fica como, a razão entra, os sentidos são ativados, e você não consegue obedecer a Deus com os 5 sentidos. Deus se obedece pela fé. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé no mínimo movimenta uma mão ou uma boca para dar um amém. Então a atitude diferente, estando no mesmo espaço. Tem crentes aqui na igreja que vão prosperar muito, e tem crentes que não vão prosperar. Mas não é porque o pastor não quer ou porque Deus não escolheu. Todos são escolhidos para prosperar, porque a prosperidade independe de você, ela já está lançada na salvação, no seu DNA, no seu espírito. Agora, o seu comportamento, o seu posicionamento nesse barco chamado fé e graça, cidade de Assis, chamado vida, é o que vai determinar. Jesus disse: vamos para o outro lado. Colocou a cabeça no travesseiro e dormiu, porque ele liberou a palavra. Quem libera a palavra em fé descansa, não duvida. Ele nem quis abrir os olhos para ver a tempestade, porque ele dormiu tão profundamente que a tempestade estava pegando fogo lá, entendo, pegando fogo, estava balançando o barco, a água caindo para dentro do barco, e ele continuava dormindo. Você acha que ele estava em sono leve ou profundo? Ele estava em sono profundo, sabe por quê? Porque essa é a forma e o modelo de um crente descansar depois de confessar a palavra. Se você disse que vai ser pago extraordinariamente aquela dívida, se você disse que aquela cura é sua, se você disse que aquele emprego é seu, se você disse que aquela empresa funcionará desse jeito, se você disse algo a respeito de alguma coisa que você deseja, você tem que pegar o travesseiro da fé e dormir e parar de se preocupar. Não andeis ansiosos por coisa alguma, a Bíblia diz. Descansa. Fé descansa, fé não fica: quando vai ser? Como vai ser? Mas e se não der? Mas e se? Seja da fé como Jesus. Não basta estar no barco, nessa nave alta, tem que ter ações correspondentes, como quem acredita que vai acontecer. Na primeira hora de sair com esse barco foi tranquilo, na segunda hora talvez, porque os estudiosos dizem que para eles atravessarem este mar, era mais ou menos 11 quilômetros. 11 quilômetros de barco. Quando andamos com motor 50 HP, que é o que eu tenho, não é nada muito rápido. Eu já tive motor 15 HP, mas demorado ainda. 11 quilômetros na água demora para dedéu.
e eles não tinham motor algum, e eles estavam atravessando. Então as horas foram se passando, e eles foram indo para o alto nível do mar, que ali se indica que é um grande braço, um afluente do mar. Eles estão indo esses 11 quilômetros, a tempestade no meio se levantou. Não quer dizer que porque o diabo está se levantando ou coisas estão acontecendo, que você não tem que continuar o passo e ir para o outro lado. As pessoas desistem no meio do mar quando a tempestade vem, achando que a tempestade está vindo porque elas estão fora da vontade de Deus, e elas não chegam do outro lado e não conhecem a vontade de Deus. Ei, meu irmão, se a tempestade está vindo, aperta o passo e continua até chegar do outro lado. Deus vai sustentar você. Mais um versículo. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O problema estava lá, mas quando ele levanta, ele já levanta na fé, despertado, e diz: acalma, emudece. Em outras palavras, por que vocês estão perdendo o cabelo? Era só um de vocês se levantar e dizer: acalma, emudece. Em outras palavras, o domínio sobre até os climas e o tempo, sobre toda e qualquer pressão, está na tua boca, está em você. Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra aqui sobre essa água arremessada dentro do barco que estava enchendo o barco, a palavra aqui é epibalo. Epibalo quer dizer uma pressão que está vindo muito forte contra você. Era algo para afundar mesmo. Então veja, naturalmente podia vir um vento. Agora vamos lá. Pedro era o que, irmão? Marceneiro ou pescador? Pedro era pescador, então ele entende de mar, de rio e de peixe, sim ou não? Como é que Pedro com os discípulos está ali, entende tudo e permitiria atravessar? Porque se ele entende tudo de pesca, de mar e de rio, ele sabe quando vai ventar e quando vai chover. E Jesus, cheio da sabedoria de Deus, também saberia, e outros ali saberiam, porque era totalmente normal naquele período ter que atravessar mar, braços de mar. Eles sabiam. Então quer dizer que quando eles decidiram atravessar, Jesus não era nenhum imprudente que ia colocar todos eles a risco. Jesus foi porque estava tudo calmo, estava tudo tranquilo. Essa palavra epibalo, que é arremessando a água com força para dentro do barco, quer dizer que Satanás, demônios, o diabo, entrou na tempestade e começou a arremessar contra o barco. Quer dizer que quando estamos em um curso da vida, debaixo de uma palavra de Deus, fazendo as coisas que Deus quer, pode muito bem acontecer de Satanás, no meio do caminho, querer aumentar a força do vento, a força da água, para tentar te parar. Não quer dizer que você está fora da vontade de Deus, quer dizer que você tem que pegar o travesseiro da fé e confiar em Deus. Confiar em Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala mesmo que a tempestade levantar no meio do caminho. Deus está chamando a nossa igreja para conhecer o outro lado. Já vem junho, depois julho, viramos mais metade do ano, e sabe o que vai acontecer? Pastor, a tempestade vai aumentar. Se aumentar é porque você está perto da outra margem, vai conhecer o outro lado. Um lado de vitória, de aumento, de conquista, onde a fé e graça vai dobrar o teu número de público, e nós vamos ter filhos se convertendo ao Senhor aqui. As pressões aumentaram, as perseguições aumentaram. Isso me sinaliza, está muito perto de mais profecias que falamos lá atrás se cumprir e acontecer. Epibalo, a pressão está vindo contra você. Levanta-te e diga: emudece, acalma-te o mar, porque o poder da vida está na minha boca, e eu determino que a vida abundante aconteça. Eu não vou chegar do outro lado, eu já cheguei desde a hora que Deus me deu a palavra para ir para o outro lado. Eu já cheguei, já deu certo. Não tem como dar certo com um crente, não tem como dar errado com um crente teimoso na fé como você. Se você for teimoso e ficar com a fé, não tem como dar errado. Só dá errado para ter crente que desiste rápido. Então atitudes diferentes. Eles desesperados: mestre, ajuda a gente, a ventania atrapalhar o sono do meu rei.
por que não deixaram meu Jesus dormir? Mas olha o que o texto diz, mais um versículo. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Então Jesus está falando: o que eu disse para essa tempestade foi de fé, da fé, fruto da fé. Então pare de falar negativo e fale fé. Nós somos da palavra da fé. Nós temos que falar fé, porque fé é o que vai pagar suas contas. Fé é o que vai arrumar teu casamento. Fé é o que vai salvar os teus filhos. Fé é o que vai te dar aumento. A fé é o que vai fazer você subir de um degrau de glória para outro degrau de glória. A fé vai fazer você conhecer o outro lado. Mais um versículo. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Vamos fazer essa cena, um teatro aqui. Olha para quem está do lado, do outro lado, atrás e na frente. Diga: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Vamos lá. Diga: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Pergunta: quem é esse que o mar e o vento obedece? Agora você vai responder para ele, porque ele te perguntou. Diga assim: este é o tal de Jesus que mora dentro de você. Qualquer situação tem que se curvar para você. Seja o melhor pregador da sua vida, para a sua história, para a sua família, e diga, pregue para você mesmo essa palavra, e diga: vento obedeça, mar se acalme. Sabe, irmão, está faltando parar de ficar acordando Jesus e começar a agir como Ele. Porque o texto ali poderia dizer: queridos, toda vez que tiver tempestade, me chame que eu resolvo. Mas ele não disse isso. Ele disse: homens de pequena fé. Em outras palavras, vocês mesmos poderiam fazer essa coisa. Então, quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, você vai se enchendo de ousadia para andar nesse sobrenatural. Quando você busca o reino em primeiro lugar, você vai cumprir suas missões, sabendo que nada vai faltar. Jesus me disse: sai de São Paulo e passa para o outro lado. O outro lado chamava Assis. As circunstâncias vieram, continuam vindo, mas eu nunca deixei de chegar do outro lado, porque eu aprendi a andar pela fé. Eu quero que você, igreja, possua o espírito da fé, para falar lá e dizer como é que vai ser. Você está aqui? Marcos 11, 23 diz: Marcos 11, 23 diz: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz o texto, assim será com ele. Agora, ali não diz: porque em verdade vos afirmo que se Jesus disser, porque em verdade vos afirmo que se o pastor disser. Não. O texto deixa bem claro: alguém. Tem alguém aqui? Então diga: eu conheço aquele que faz com que o poder de Deus, que paralisa o mar, que paralisa o céu, que paralisa a tempestade, que paralisa os ventos. Eu conheço alguém chamado Jesus, que mora dentro de mim, e o poder do Espírito Santo que está dentro de mim, quando eu libero a palavra com a boca, esse poder é liberado, e seja lá qual for a tempestade na minha vida, eu fui ungido por Jesus. Ele morreu na cruz por mim, derramou teu sangue por mim, para que eu pudesse abrir a minha boca. Você tem uma boca? Diga: abrir a minha boca e declarar que eu nasci para prosperar, para correr a carreira, para multiplicar. Diga: Assis, região, ouça minha voz, eu vou comer você como pão no café da manhã. Eu possuo, eu domino, e aonde eu pisar a planta do pé será meu. Eu vou crescer para
para a direita, para a esquerda, por todo lado. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O diabo odeia esses barulhos. O diabo sabe que está escrito na Bíblia: na tenda do justo, do Filho de Deus, há vozes de júbilo e de alegria. Está escrito: na tenda do justo, na fé e graça, existe vozes de júbilo e de alegria. Júbilo e alegria. Você já tem aquilo que você precisa para funcionar, para dar certo. Então, meu irmão, tira a poupança da cadeira e glorifica Jesus. Diga para o diabo como é. Diga para ele: eu que mando, eu que domino, porque Deus me deu autoridade para dominar. E você pode fazer isso na tua casa. Você pode fazer isso na tua família. Você pode fazer isso aonde você quiser. Basta ter um crente em um único lugar, que essa mesma festa você faz lá. Levanta, sobe em cima da cama, sobe em cima da mesa e fala: Satanás maldito, você não vai segurar a minha saúde, o meu dinheiro, você não vai segurar o meu pai, você não vai segurar minha mãe, você não vai segurar ninguém. Acalma-te, tempestade. Ele percebeu que naquilo que existia, que era a terra, o mar, a ventania, havia algo além do que eles criaram. Havia um diabo colocando força para afundar o barco e atrapalhar o plano de Jesus para os discípulos, que era passar para o outro lado. Quando veio o levante, Jesus rapidamente se despertou e disse: tempestade? Eu já disse que eu ia passar para o outro lado com vocês. Vento, menos. É como se Jesus tivesse feito assim: acalma-te, emudece-te. Você pode fazer isso com a tua alma. Você pode fazer isso com qualquer situação. Pôr a mão e dizer: não questione, receba, submeta-se e pratique. Vamos se colocar de pé. Se você entender essa palavra, se você compreender o que eu estou te ensinando, essa semana será extraordinária. A melhor semana da sua vida. Vai para cima, conquista a tua terra, derruba o teu gigante. Deus não vai fazer por você o que você tem que fazer. O seu papel é pegar a funda como Davi, rodar e jogar a pedra. A força da pedra é Deus que vai dar. Quem vai dar o tapa na cabeça do gigante é o Senhor. Deus vai pegar junto com você. Determina o teu propósito, determina o teu projeto 2024 e faça acontecer. Pega a Bíblia impressa nas mãos e diga: essa é a palavra de Deus, viva e eficaz. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Diga: o Senhor me aumentará mais e mais, a mim e aos meus filhos. Com certeza haverá bom fruto, e não será frustrada a minha esperança, porque o Senhor enviou a sua palavra e me curou, e me livrou da morte. Diga: praga nenhuma chegará à minha casa. Aos teus anjos dará ordem ao meu respeito, e eles livrarão os meus pés de todo mal. Diga aí: eu não morrerei, antes viverei e contarei as grandezas de Deus. Diga: Ele é minha força e a minha fortaleza, e perfeitamente desembaraça o meu caminho. Diga: todas as minhas fontes estão em Ti, Jesus. Eu nasci para dar certo. Eu nasci para dar certo. Eu nasci para dar certo. Amém. Aleluia. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo.